Adriano, tá ok? Tá ouvindo? Sim, o som tá Bora, perfeito, Tony. Tony. A bola é com você agora. Bora lá. Pessoal, tô com uma tosse, uma gripe, sei lá, que eu peguei lá em São José do Rio Preto, então às vezes vou ser interrompido por ela aqui, mas nós vamos continuar, tá bom? Bom dia a todos. Ó, o João Salim tá com algum problema para entrar, hein? Alguém ajuda ele aí em Uberlândia, porque ele cai e entra aqui toda hora, aqui atrapalha até ouvir. Mas bom dia a todos. Hoje o tema é um assunto um pouco mais delicado, né? Vou compartilhar a tela aqui para vocês me falam se estão vendo. Esse abriu aí para vocês? Visível aqui, Tony, tranquilo. Ok. Por que eu falo que é um pouco delicado? Porque existem várias opiniões de como trabalhar a entrada, né? Várias opiniões de como trabalhar a entrada e todas elas, na maioria das vezes, divergem um com o do outro. Alguns acham que deve conduzir de uma forma, outros acham que deve conduzir de outra. E hoje eu trouxe aqui uma forma que eu conduzo, tá? Uma forma que eu conduzo. Essa reunião, essa live aqui era para ser feita em janeiro, né? O Rogerinho tinha pedido para fazer a live em janeiro. Eu acabei trocando a live e resolvi adiar a live porque eu queria ter certeza de algumas coisas que eu queria trazer aqui para vocês. E a certeza disso aqui seria a participação dos feirões. A gente teve feirão em Uberaba, Juiz de Fora e São José do Rio Preto. Para quê? Para não ser uma live aqui de teorias, e sim de prática. A gente praticou e funcionou. Mas não fala assim, mas nunca botaram em prática, nunca fizeram isso, nunca fizeram aquilo, de onde você tirou essa conclusão e tudo. Então eu quis trazer, só botar meu celular aqui no não perturbe, que já estão me ligando. Então eu quis trazer uma prática, uma vivência, fatos e dados, né? Que a gente teve aí 10 dias de cada feirão, então deu para a gente absorver muita coisa, entender muita coisa, ouvir muita coisa, tanto do cliente quanto do gestor, quanto também do corretor na mesa, em relação a pagamento de entrada. E o que acontece? Vamos iniciar aqui para vocês entenderem um pouco o ponto de vista nosso aqui de cima e de como eu costumo fazer. Tony, o que você está falando aí é que se eu aplicar vai acontecer? Não, não vai acontecer. Mas quando eu aplico, eu tenho uma conversão boa, né? Nem todo cliente vai comprar. Nem todo cliente pode comprar. Isso é um fato. Mas a gente pode tentar, sim, viabilizar o máximo de outras formas para tentar fazer o cliente pagar uma entrada que, às vezes, a gente acredita que ele não vai conseguir pagar, né? E nesses eventos a gente teve a prova disso, que teve muito cliente que estava impossibilitado de comprar e passou a comprar. Não por causa de desconto, tá? Não vamos entrar aqui no fato do desconto, porque eu estou falando de realmente pagamento de entrada. Antes de tudo, antes de mandar a proposta para o Rogério, para ele falar se pode fazer algo ou não, porque a maioria das vezes a proposta para ele ou é desconto, é absoluto a mais. Então eu quero trazer isso aqui para vocês. E eu trago começando que trabalhar a entrada com o cliente não precisa ser um bicho de sete cabeças. Quando a gente entende melhor o perfil, organiza as possibilidades e conduz a conversa com clareza, a entrada deixa de ser uma trava e passa a ser parte da solução. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que conhecer bem o nosso cliente. Bem que eu falo em todos os sentidos que você consiga entender o perfil dele durante a conversa, durante o contato que você tem com ele, seja pelo WhatsApp, seja presencialmente. Porque é dessa conversa com ele que você vai tirar muitas coisas que vão facilitar na hora de negociar uma entrada. A gente já começa com um cliente, que é a maior dificuldade na entrada, porque ele já vem contaminado pela mídia. Como assim, Tony? A mídia contamina? Botei entre aspas, justamente para vocês não levarem ao pé da letra. Por que contaminado pela mídia? Porque a mídia fala isso aqui, ó. Compre sem entrada. Parcela é até 72 vezes. Tua parcela é menor que o seu aluguel. Parcelas vão ser a partir de 599. Sua entrada é facilitada.
O cliente não está gravando qual é a regra do negócio. Ele não vê a defesa, que existe a possibilidade de, em alguns momentos, ele comprar essa entrada. Que o parcelamento dele pode ir em até 72 vezes. Que a parcela dele é a partir de 599. Ele lê só que é sem entrada, que ele vai pagar em 72, que ele não precisa pagar parcela acima de 599. É isso que ele lê. É essa leitura que ele faz. Entendeu? Ele só vai ver o que é bom para ele, o subconsciente dele trazendo para ele o que é benefício para ele. E ele vem atraído por isso, que é um ponto positivo. O marketing ele tem que contaminar mesmo, se ele não contamina, ele não atrai o cliente. Ele vem para você, e o que a gente acaba de fazer com ele? A gente confirma a contaminação. Em que sentido que a gente confirma a contaminação? Quando a gente vai simular para ele, e a gente deixa a entrada para depois. Porque nós estamos acostumados a vender o quê? O crédito. E não a entrada. É isso que nós estamos acostumados a fazer. E aí o que a gente faz? Faz a simulação, mostra o quanto financiou, fala que ele teve um benefício subsídio, que os juros dele é mais baixo, que a parcela dele depois de pronto é X valor, e que a entrada dele, após a aprovação de crédito, nós vamos sentar para ver. Mas não se preocupe, porque a gente pode parcelar em 72 vezes, você tem chance de comprar sem entrada, a gente parcela por bastante tempo, é isso que a gente vai alimentando ele. E até o momento ele não sabe quanto foi a entrada e também não sabe se ele foi aprovado ou não, porque ele ainda vai ser aprovado. E é errado isso, pessoal? É errado você fazer isso com o cliente, já que a mídia já fala isso? Não é errado. Estou aqui para falar que é errado. Porque a intenção que você tem naquele momento é de segurar o cliente. Para quê? Para juntar documento, aprovar o crédito dele, e aí sim, com o seu gestor, na maioria das vezes, trazer esse cliente para a mesa. Só que quando você traz esse cliente para a mesa, dependendo do perfil desse cliente, quando você traz ele para a mesa, você vai aprovar o crédito dele, na cabeça dele já existe um compromisso entre vocês dois, que independente de tudo que acontecer, você vai cumprir o que estava escrito na mídia, porque você confirmou antes. E ele vem para a mesa muito confiante, que por mais que ele tenha sinal no bolso, ele vai falar que não tem. Por mais que ele consiga pagar uma parcela mais alta, ele vai falar que não vai conseguir pagar, porque você já afirmou para ele que aquelas condições existe possibilidade dele conseguir. Mas você não afirmou para ele mostrando como seria. Você só falou para ele ficar tranquilo, que aquilo vai dar certo. Então, por mais que o seu gerente, na hora de fechar a venda com você, traga alguns argumentos, o seu cliente já está bem pronto para a defesa. Ele está bem pronto para trabalhar contra as negociações. Por quê? Ele quer o melhor negócio possível para ele. Só que ele não tem a mínima ideia do que é bom para ele, porque ele não entende de simulação. Ele não entende de entrada. Ele não entende do negócio. Ele é leigo nisso. Ele entende que ele quer comprar o imóvel, nas condições que a mídia trouxe ele. Então, aqui, na maioria das vezes, está o acidente do percurso. Por quê? Porque a gente não trabalha a entrada na simulação. Tony, você quer dizer, então, que a gente tem que vender a entrada na simulação mesmo antes de aprovar o crédito? Não. Se você sente confiança em ter que vender a entrada para o cliente depois que ele é aprovado, continue assim, até você ter confiança em poder vender a entrada para o seu cliente já na simulação. Eu trabalho dessa forma. Lá na simulação, lá na entrada, juntamente com o recolhimento de documento, eu estou vendendo a entrada para esse cliente. Vou explicar por quê daqui a pouco. Mas não estou falando que você tem que fazer assim. Estou trazendo aqui um jeito de se ver como você pode trabalhar com o cliente. A mídia atrai o cliente. Isso é positivo. Falamos lá atrás. A contaminação é positiva. O ponto de atenção é que, se a expectativa criada pela mídia não for bem conduzida no seu atendimento, aquilo que trouxe o cliente pode virar trava na hora do fechamento. É o que a gente acabou de conversar. Se você não souber conduzir o que a mídia diz para o seu cliente, você está sendo a ferramenta principal para fazer com que esse cliente não se abra na hora de pagar a entrada dele. E, Tony, é culpa minha? Talvez sim, talvez não. Por quê? Sim, se você não está se preparando e treinando e se aperfeiçoando para fazer isso,
E não caso você tenha perdido em algum momento a mão do cliente, não entendeu, não fez a leitura que tinha que ser feita do cliente. Entendeu? Isso pode acontecer. Não tem problema. O importante é reconhecer e corrigir. Estão entendendo até aqui, pessoal? Só faz um joinha aí. Tá fazendo algum sentido para vocês aí? Sim. Tá? Então vamos continuar. A entrada, a estratégia da entrada começa antes da simulação. Ué, Tony, como assim? Você falou que eu posso vender entrada lá na simulação, mas a estratégia começa antes? Começa. A gente começou conversando sobre isso. Onde começa? Aqui, ó. Na hora de você ter o bate-papo com o seu cliente, na hora de você apresentar o produto para o seu cliente, na hora de você mostrar o book para o seu cliente. Dentro do decorado, eu sou doido com decorado, porque no decorado é a hora que o cliente te responde sem pensar. Por que ele te responde sem pensar? Porque na hora que ele está vendo o decorado, eu não sei se vocês já repararam, se já aconteceu com vocês, algumas vezes vocês entram com o cliente no decorado e você vai apresentar o decorado para eles não estão prestando atenção em você mostrando o decorado para eles. Por quê? O subconsciente entra em ação falando com ele, vê se cabe aí suas coisas, vê se seus filhos cabem nesse quarto, olha que legal isso aqui. E ele está ali trabalhando e entendendo o processo que é comprar a casa nova dele, onde ele vai morar. E ele está totalmente no subconsciente e a emoção dele está agindo naquele momento. E muitas vezes ele te pergunta algumas coisas ao invés de você ficar falando com ele. E por que que essa é a hora de você tirar as coisas dele? Porque essa hora ele responde sem pensar. Ele não responde querendo defender. Ele responde por responder. E a resposta sem pensar é uma resposta verdadeira. Porque é o subconsciente dele falando. Só que a gente está acostumado a entrar no decorado e falar, e falar, e apresentar, e falar, e falar, e falar, e falar. E o cliente está lá, você está achando que ele está ouvindo. E ele tá, alguém está gritando aí, pedindo socorro. E ele está lá desesperado, tentando entender as coisas, e você não para de falar. Só que ao invés de você absorver algumas coisas dele, você está soltando palavras e palavras ao vento, porque ele não está prestando atenção. O cliente no decorado, ele quer saber o que ele tem dúvida, então ele tem que perguntar, ou ele quer te responder alguma coisa. Ele não quer que você encha ele de informação. Porque essa informação talvez você já deu no book, foi na hora de apresentar o produto. Agora é o momento de encantar o cliente. Então, pessoal, eu gosto muito do decorado, justamente por conseguir tirar muita informação do cliente. E por que que a estratégia começa antes da simulação? Porque aqui você talvez vai entender se esse cara está comprando sozinho, com alguém, ou se ele está comprando junto, mas a outra pessoa não está participando. Se ele tem filho, se ele tem carro, se ele tem moto, se o pai vai ajudar, se o papagaio vai ajudar. Aqui você consegue tirar muita informação produtiva para você poder trabalhar ele passos em diante. Entendeu? E a simulação que vem em seguida, você tem que estar preparado para ela. Por isso que na hora que você sentar para fazer a simulação, que hoje a gente é meio automático, né? A gente vai lá e mostra o decorado, depois senta na frente do computador e fala assim, gostou do decorado? Aí o cara fala, gostei, legalzinho, né? Legal. Ah, então me fala aqui 3 perguntinhas que eu vou te fazer para eu fazer sua simulação. Quanto você ganha? Ah, eu ganho X. Qual que é o seu nascimento? Y. Ah, tá, você tem filho? Tem. Ok. Deixa eu fazer a sua simulação aqui. É assim que a gente faz. Só que a gente esqueceu de N informações que a gente podia ter retirado do cliente. A gente esqueceu de saber com quem ele vai comprar, a gente esqueceu de ver se ele compra sozinho ou com mais alguém, se tem como botar mais alguém da família dele para ajudar, se ele tem pai, mãe, periquito para pagar, e tio ou tia que pode ajudar ele a pagar, se tem FGTS. Vocês vão ver que FGTS e dependente está escrito diferente, que eu vou voltar nisso aqui. Se tem dependente, se paga aluguel, se tem carro ou moto, se tem dinheiro guardado, se tem alguma renda extra, se recebe 13º, se recebe férias, se recebe algum bônus, se existe a possibilidade de sinal, se existe possibilidade intermediária, entre N outras coisas que você poderia tirar dele dentro do decorado num bate-papo. Tony, mas isso tudo é porque uma coisa interliga na outra. Porque se você sabe que ele tem 13º, já encaixa na sua cabeça na hora de montar a entrada para ele, que talvez você consiga botar a intermediária porque ele tem 13º. Então você já sabe que intermediária já está dentro do seu plano de pagamento.
Se ele fala que tem um dinheirinho guardado, não seja muito, mas tem, você já sabe que tem possibilidade de você trazer um sinal para a mesa. E daí em diante você consegue ir já montando, antes mesmo de saber quanto ele vai pagar de entrada, um processo para botar no papel com ele. Se ele vai ter a família ajudando, não, estou comprando sozinho, mas meu pai vai me ajudar e tudo e tal. Ah, vai te ajudar com o sinal, vai te ajudar pagando. Ele vai me ajudar com uma entradinha se for preciso. É esse tipo de informação num papo totalmente informal que você começa a filtrar as coisas. Porque antes de você trazer a entrada para a mesa, você precisa entender o cliente. Vamos repetir isso várias vezes. Porque a gente não entende o cliente. A gente só quer entender o cliente depois do crédito aprovado. E aí talvez pode ser tarde. Por que que eu deixei se tem FGTS, se tem independente? A Andréia tá aí, não vai me deixar mentir aqui. Se eu estiver mentindo, André, você cancela a live aí. Se eu não me engano, em Uberaba, pessoal, no feirão, a gente pegou uma 14, 16 passes para dar uma olhada. Essas 14, 16 passes, os clientes não tinham condição de virar. Por que não tinha condição de virar? Prosoluto. Não conseguia fazer em cash, o Prosoluto também não virava. Falei, André, vamos olhar os FGTS. Não, todos já foram olhados, todos. Vamos olhar então. Dos 14, 6 poderiam usar FGTS. Mas estava lá que não ia usar porque tinha feito saque. Mas ainda tinha valor para ser usado. Ponto principal, que o FGTS no feirão, seja em qualquer cidade, ele dobra. Então, se um cliente está comprando um imóvel de 200 mil, 210 mil, e ele tem lá seus 2.100, mais ou menos, de FGTS, ele tem 1% a menos já no Prosoluto dele. Se ele dobrou, ele tem menos 1% já. Então, eu já tirei 2% de Prosoluto desse cliente. Só por entender de documentação. Porque até então o cliente falou com o corretor assim, olha, eu já saquei, não tenho para usar. O que o corretor fez? Passou a pasta. Não quis olhar. E aí você pega que de 14, 6 você virou. Pessoal, é uma conversão de quase 50% de um cliente que já estava descartado. Isso por falta de análise, isso por falta de entender da pasta do cliente, do perfil que você está vendendo. E ainda teve mais um. A Andréia também vai lembrar que foi ela que atendeu, estava do lado. Dois irmãos comprando, tá? Eu vou trazer esse exemplo depois no final ali, mas só para vocês entenderem. Dois irmãos comprando, juntos, só que no nome de um só. E a Andréia perguntou, mas por que vocês não vão juntar a renda para melhorar a entrada? Não, porque minha renda não é comprovada. Ah, sua renda não é comprovada? Não, eu tenho uma bolsa aqui da faculdade. Gabriel, bolsa conta? Não, não conta não. Ah, então você vai virar dependente dele. Era um cliente com 26% de Prosoluto, não tinha a mínima condição de comprar. Esses 26% de Prosoluto caiu para 18%, porque o irmão dele, na hora que ele virou dependente, ganhou 16 mil de subsídio. 16 ou 18 mil de subsídio. Só por causa disso. Só por causa de escutar o cliente. Verdade, Tony. Escutar. Verdade, entender o Tony. cliente. Então, pessoal, às vezes a entrada sua está alta, não é só porque falta de condição ao perfil do cliente. É por falta também de entendimento do processo da pasta e de ter a leitura correta de quem você está atendendo. Trouxe aqui casos rápidos que não foi entrada. Não precisei fazer condição, não precisei pedir proposta para o Rogério. Foi só readequação e análise do perfil do cliente. Então, se atente a isso. Se atente a isso. Tony, mas o nosso maior problema é trabalhar a entrada. Vamos para a entrada. Só para passar essa parte, a simulação não é apenas para saber quanto a caixa pode aprovar. A simulação é uma etapa comercial. Ela prepara o cliente para a entrada. É uma preparação para o fechamento. Por isso eu, Tony, gosto de trabalhar a entrada do cliente antes da aprovação. Aqui, após a simulação. Mas como eu disse lá no início, Tony, eu sinto confiança em fazer depois da aprovação. Faça, não tem problema. Só tome cuidado com as etapas anteriores, que são as etapas que nós estamos agora. Construção da entrada na mesa. O que normalmente a gente faz, pessoal? Normalmente, o cliente chega, ele tem lá uns 21, 22% de Prosoluto, o corretor vai lá, pega, parcela em 60, 72 vezes direto, mostra para o cliente, coube no seu bolso, coube, tá ok, manda a proposta para o Rogério. Aí o que acontece com o Rogerinho? Não posso fazer. Tem que mandar para encash. Ah, na encash não foi, Rogério. Não vai, para ele não dá.
Não, mas aqui eu também não consigo fazer, tem que negociar. Ah, o cliente só compra dessa forma, perdemos o cliente. É isso o que mais chega. Pode perguntar o Rogério que está aí, pode perguntar o Jimmy que recebe, pode perguntar o André, o Adriano que acompanha. Na maioria das vezes é o que mais chega. O que aconteceu aqui? Fluxo no automático. A gente tem tabela de venda, e a nossa tabela de venda propõe-se a te informar como você pode fazer a negociação com o cliente. Ah, esse cliente você pode fazer até tanto de absoluto, até tanto de parcela, e pode fazer dessas jeitos intermediárias. E a gente, com medo de perder a venda por falta de conhecimento, na maioria das vezes faz o quê? Joga no fluxo que tem lá, manda ver se aprova, não vai que cola, se aprovou, vende para o cliente, se não aprovou, fala que não tem mais jeito. Por quê? Porque já queimou com o cliente. Como é que eu volto nele lá falando que a condição que eu montei para ele não dá para ele? É mais fácil falar com o Rogério que ele não compra de outra forma. Ah, Tony, isso não acontece não porque eu sou gerente e eu não deixo isso acontecer. Mas até chegar em você, houve muitas coisas que pode ter queimado e não deixou você concluir da forma certa a sua venda com o seu corretor. Por isso que o papo aqui é mais para corretor. Porque o corretor ele tem que saber conduzir isso independente do seu gerente. Entendeu? Parcelar direto não é estratégia. Estratégia é construir a condição com o seu cliente. E é o que a gente mais faz, é o que eu fiz em São José do Rio Preto, é o que eu fiz em Uberaba. Juiz de Fora eu quase não fiz, que eu cheguei depois, o Rogerinho já estava fazendo aí. Mas parei em pé para ouvir muita coisa do que estava sendo conversado na mesa, justamente para eu saber o que falar aqui hoje. E tudo que eu estou falando aqui hoje não está saindo de trás da orelha, tá, pessoal? Está saindo da boca de vocês, do processo que vocês fizeram, dos processos que eu acompanhei. Tá? Ok até aqui? Só um joinha aí. Estou falando muita mentira, se eu tiver, faz o joia também. Ah, não tem. Tirou a mão, Maria? Vamos passar aqui. O que eu costumo fazer? Como eu disse, não é palavra de rei, mas funciona. Tony, isso é antes ou depois? No meu caso é na simulação. No seu caso pode ser depois, tá? Não tem problema. Queria muito que vocês testassem antes e eu vou explicar por quê depois, tá bom? Quando eu monto a simulação para o cliente, eu já sei o perfil dele. Nesse momento, eu já entendo se ele pode pagar algum valor. Eu já pesquei muita coisa que eu queria pescar dele. Eu vou para a mesa para mostrar para ele a entrada. Mostro o que vocês mostram, quanto financiou, a taxa de juros, subsídio, né, a parcela dele depois de pronto. Mostro tudo para ele que ele tem que saber e mostro a entrada. Mostrando a entrada, eu falo sim que a consultora é muito flexível em relação à forma de pagamento. Não deixo de falar, porque ela é flexível. Só que existe variações que você pode tratar com o cliente na mesa. E tem uma coisa que eu escuto vocês falarem muito, que é vocês perguntam o cliente assim, você tem sinal para dar? A resposta para ele é só sim ou não. Pergunta fechada, né? Você tem sinal? Sim ou não? A resposta, na maioria das vezes, por mais que tenha, vem não. É mecanismo de defesa. Eu costumo falar do valor que você tem hoje, quanto você tem disponível para dar de sinal. Porque na cabeça dele, eu sei que ele tem algum valor. Que pode até ter, tá? Na grande maioria, eu vi isso no feirão, tem. A gente tirou sinal de muito cliente no feirão que estava até então sem sinal. Então, do que você tem disponível, quanto você tem aí para dar de sinal, do que você tem guardado. E aí ele vai ter que te falar um valor. Tony, mas ele pode falar que não tem nada. Não pode? Pode, ok. Por que eu pergunto isso? Porque eu levo para ele as hipóteses. Olha, você pode quitar a sua entrada com sinal único. Se o seu valor disponível liquidar a entrada, a gente encerra por aqui. Então você vai comprar o seu apartamento pela Caixa e sem parcelamento com a consultora. Você pode usar o seu sinal, se o caso do cliente tem FGTS, mais o FGTS para liquidar o restante da entrada. Caso não dê, eu vou montando para ele. Você pode fazer uma parte em FGTS, outra parte em sinal e outra parte a gente põe na Encash. A gente vai simular para vocês 3 cenários diferentes aqui na Encash para você ver como ficaria a sua parcela. Ah, Tony, mas simulou e a parcela ficou alta. Tá bom, olha, a gente consegue também enquadrar aqui para você, pelo seu 13º, os balões a cada dezembro,
de um valor que seja prudente para você pagar dentro do que você recebe de salário líquido. E aí você vai montando. Ah, Tony não aprovou em cash, como é que eu faço para esse cara? É a mesma coisa, só que você vai fazer como se fosse a Inc. Só que você tem que montar com ele, os caminhos possíveis. Ele tem que visualizar. Ele tem que entender que você botou no papel a parcela que ele falou que é legal para ele. Ele tem que entender que você botou no papel o sinal que ele falou que consegue, o FGTS que ele tem. Deixa ele falar. Coloquei aqui, ó, entendo que ele pode pagar, mas ele fala. Você não fala, porque quem tem o dinheiro no bolso, quem sabe onde o calo aperta é o cliente. E na maioria das vezes eu vejo o corretor lá montando fluxos, botando parcela. Essa parcela é boa, essa parcela é boa, e essa parcela aqui? E se a gente fizer assim? Deixa ele falar, deixa ele falar. Pode chegar no final, Tony, não cobrir a entrada toda, e aí? Pode chegar, não tem problema. Mas você mostrou todos os caminhos possíveis para viabilizar aquela compra, para viabilizar o pagamento da entrada. Se chegou no final, ainda não fechou a conta, e você for forçar uma parcelinha, uma intermediária, também não tem problema. Se for aquilo que vai fazer, fechar. Mas, Tony, já forcei, não deu. O que você me sugere fazer? Eu costumo fazer o teste de intenção. Essa hora é a hora de você olhar no olho do seu cliente, porque, na maioria das vezes, essa hora você vai pensar assim, perdi a venda, o cliente não consegue comprar. Eu tenho que mandar a proposta para o Rogério. Se eu não mandar e o Rogério não aceitar, o cliente morreu, não vai vender. É assim que funciona. O que eu costumo fazer? Meu amigão, você tem vontade de comprar isso mesmo? Tenho. Numa escala de 1 a 5, qual que é a sua vontade de comprar esse imóvel? A minha vontade de comprar esse imóvel é 5, cara. Eu tenho vontade de comprar esse imóvel. Então, me permite entrar em contato junto com você, com seu pai, com seu patrão, com a sua tia, com a sua esposa, com o seu papagaio, com alguém que você conseguiu tirar lá atrás dele, que está do lado dele apoiando ele a comprar. Você me permite eu fazer essa ligação com você, mostrar o quanto você quer comprar e ver o quanto eles conseguem te ajudar para viabilizar a sua compra? Quantas vezes aqui a gente não pegou um patrão que deu 3 mil? Quantas vezes aqui, por exemplo, esse caso dos dois irmãos que eu expliquei, André lembra disso, o pai estava fazendo empréstimo para pagar a entrada para não dar prosoluto alto para o filho, sendo que o prosoluto podia parcelar tudo. É mentira minha, André? O senhorzinho lá? Verdade, foi assim mesmo, exatamente assim. Por quê? Chegou no momento que a gente viu pagar a entrada. E aí André olhou para o pai dele e falou, você quer que seus filhos comprem? Quero. O senhor não consegue ajudar de alguma forma? Eu consigo, eu vou ver o jeito que eu posso ajudar. Vem aí quanto que é o sinal dele que eu vou ver o que eu posso fazer. Essa é a hora, gente, de você estar uma barreira. Porque na maioria das vezes a gente tem vergonha de falar isso com o cliente, porque a gente tem medo de perder, mas a gente esqueceu que perdeu. Ele não compra, porra. A entrada já não encaixa, já não passou nem cash. Pô, já é difícil de fazer, sabe que a proposta para o Rogério talvez não vai dar. Então vai, é mais uma cartada. Ou se você sabe que ele tem uma moto, tem um carro, dá a cartada. O que tem da cartada? Amigão, quanto que vale sua moto? Ela vale 10 mil. Faria mal para você ter uma moto de 7? Não. E que tal você vender sua moto de 10, comprar uma de 6,5 e usar esse dinheiro para entrada, já que ele é muito mais importante no seu apartamento do que a sua moto nesse momento? Ah, pô, pode ser. Você me ajuda? Tô aqui para te ajudar. Existe N maneiras que vocês podem trabalhar. E isso são coisas que acontecem no dia a dia. O que eu estou trazendo para vocês são coisas que a gente faz e funciona. Ah, mas comigo nunca aconteceu, Tony. Porque você nunca chegou nesse ponto. Entendeu? Várias vezes lá no feirão, o corretor estava beliscando meu pé, o corretor estava me mandando mensagem aqui no celular. Eu lembro do feirão do ano passado. Quem que foi que me. Tinha algum corretor me mandando mensagem no celular. Dá documentação, senão ele vai fechar. Dá documentação, senão ele vai fechar. Dá documentação, senão ele vai fechar. E o negócio rolando. Dá taxa banco, senão ele vai fechar. Não precisa. Se você sentiu bem o cliente, você não precisa. Pode ser cartadas finais, pode ser carta na manga, mas vocês têm que ter as coisas guardadas. Hoje a gente entrega tudo de bandeja. Por a gente entregar tudo de bandeja, o cliente quer algo a mais. O algo a mais você não tem mais para entregar. O algo a mais é o Rogério. E o Rogério é uma condição que ele não queria fazer. Se chegou nele é porque a gente não quer fazer. Tony, mas de todos os jeitos a gente fritou todas as possibilidades e não deu certo. Qual que é o último recurso? Aí sim. Aí manda para o Rogério. Rogério, tirei isso que dava, montei isso que dava, fizemos isso aqui que também dava, é assim que ficou. Fomos à última linha do cliente, ligamos para o pai dele, fomos lá no vô dele, conseguimos isso. Tá, mas chegamos na exaustão, o cara quer comprar demais. O que você consegue fazer para mim aqui?
ver o que a gente consegue fazer aqui. E aí o Rogério vai dar a decisão dele. Acredito eu que se tiver ao alcance dele, ele já faz. E se ele vê que teve uma insistência, um trabalho feito por trás, aumenta muito mais essa chance de vocês se converterem. Muito mais, tá? É isso que eu vejo. Porque eu também analisava essas propostas. E era isso que a gente pensava. Principalmente quando a gente analisa junto um cara a cara, alguma coisa do tipo. Entenderam aqui, pessoal? O conceito da coisa? O propósito do negócio? Entenderam? Ó, não quer passar. Pera aí, que o slide travou. E aí, vem uma preocupação. Tony, se eu fizer isso na simulação, esse cliente vai procurar o outro e o outro vai dar tudo de bandeja e eu vou perder o negócio. Lê aí, ó. A velocidade protege a venda. Você sabe por que a gente perde muita venda? Porque o cliente fica solto. A gente veio hoje, fez a simulação, levou uma folhinha para casa, pegou a listinha de documento, você vai esperar ele te entregar o documento, você vai esperar aprovar o crédito dele, e aí aprovou o crédito dele, você vai chamar ele para vender. É isso que acontece hoje. Só que esse tempo até você chamar ele para vender, muitas das vezes não tem velocidade. E muitas das vezes nem tem a sua ida lá em busca desse documento. Porque se eu estou aqui com o cliente, vendi a entrada para ele na simulação, ele gostou da minha entrada, ficou dentro do perfil dele, ele vai entrar no Uber comigo, ele vai entrar no ônibus comigo, ele vai entrar em algum lugar comigo e eu vou lá buscar aquela documentação hoje com ele. Eu vou fazer de tudo para tirar esse cliente da frente e converter ele o mais rápido possível. E hoje a gente não faz isso. Hoje a gente não faz isso. A gente deixa no tempo dele cobrando pelo WhatsApp. Continua sendo o tempo dele. O tempo é nosso, pô. É interesse dele de comprar e é nosso interesse maior em vender, porque é vendendo que a gente põe dinheiro no bolso. Então a velocidade protege a venda, pessoal. O que reduz o risco não é esconder a informação e deixar tudo para o final, na hora da aprovação. O que reduz o risco é a velocidade, a condução e o próximo passo. Cliente sem próximo passo vira qualquer um, vira cliente qualquer um. Por quê? Porque ele está ali recolhendo documento, mas ele está continuando pesquisando. Ele só soube quanto que era a parcela dele, ele não soube quanto que era a entrada, ele não soube nada, ele não foi conduzido da melhor forma. Ah, mas, Tony, eu prefiro mesmo assim deixar com posse. Pode aprovação, posso? Pode, já falei, não tem problema. Só que se esse cara não tem dinheiro para pagar a entrada e precisa vender uma moto, igual a gente conversou, precisa de um tempo para o pai conseguir um dinheiro no banco para emprestar para ele, precisa de alguém mexer os pauzinhos para sair um dinheiro, até a aprovação, esse processo é feito. Se você aprovar para ir ver a condição do cliente na mesa, que você vai vender só depois de aprovado, aí que você vai ver que esse cara não tem condição final de pagar, aí que você vai procurar vender a moto dele, aí que você vai procurar ligar para o parente dele, o patrão dele, para tentar ajudar ele, e aí o processo vai passando, entendeu? Por isso que a velocidade entre simulação e aprovação final do cliente tem que ser rápida. Por isso que eu prefiro fazer isso lá na simulação. Tony, não é fácil assim. Continuem fazendo no pós. Mas dependendo do cliente, arrisquem. Passam em algum momento da simulação. Vê o efeito que vai dar. Testem. Para vocês verem a condução. Se vai dar certo ou se vai dar errado. Mas tem a velocidade. Se não tiver velocidade, vai perder do mesmo jeito. Porque realmente, o cliente ele não é seu. Ele é de todo o mercado. Ele vai de quem vai fazer primeiro, de quem vai fazer mais rápido e quem vai convencê-lo a ficar com tudo ali. Entendido, pessoal? Trouxe aqui alguns exemplos para a gente finalizar. Teria aqui, anotei 19 exemplos para dar durante esses 3 feirões, mas trouxe 5. Um foi o FGTS da moça lá de Uberaba, que eu falei. Na hora que dobrou o FGTS dela, ela passou a ter condição de comprar, não precisamos mandar proposta, ela entrou num fluxo comum nosso e virou venda. Era uma venda perdida. Outro é o dependente, que eu acabei de comentar da Andrea. Cliente comprando com o irmão. E ó, já estava comprando com o irmão há muito tempo. Não foi sacado no momento anterior, por falta talvez de conversa com o cliente, de entender o perfil do cliente.
que o corretor ou o gestor não entendeu que poderia botar o irmão como dependente. Salvou a venda. Todos eles sem possibilidade, tá, pessoal? Por causa de entrada, tá? Exemplo 3 é São José do Rio Preto, seu William, tá aí, ó. Vamos atender um cliente, fui atender um cliente com ele, cliente bom, bem aprovado, tá? Quando eu falo, o que eu quero mostrar para vocês aqui é esse exemplo aqui também, ó. Cliente seu William bem aprovado. André mandou mensagem para ele que ele não estava respondendo. Ele acabou indo no feirão, atendemos junto, um casal com uma criança. O cliente tinha, se eu não me engano, apenas 14 mil de entrada total. Então, 10%, mais ou menos. Né, seu William? 10%, não, 5%. 5%. E esse cliente eu não precisava pedir sinal, eu não precisava usar FGTS, eu não precisava botar na cash, poderia ter feito o fluxo todo para ele, conforme a consultora permite eu fazer, e estaria dentro da regra. Só que o que eu quis mostrar com isso? Ali com o seu William. Que, independente da condição do cliente, a gente tem que pegar sempre a melhor forma de pagamento para a construtora. Por que para a construtora? Porque cada forma de pagamento ruim que você traz para dentro de casa, você aumenta a inadimplência. Se você aumenta a inadimplência, você começa a dar mais prejuízo para a consultora, dando mais prejuízo para a consultora, diminui a chance de eu lançar, diminui a chance de eu lançar, diminui a chance de você vender, até chegar ao ponto que eu não consigo mais lançar, porque eu tive um prejuízo tão grande, eu tenho que fechar minhas portas. E nós não vamos estar aqui mais conversando e falando sobre como aperfeiçoar o nosso dia a dia de venda. E esse cliente, com 14 mil, a gente conseguiu 3 mil de sinal, 2.900 de FGTS, dobramos o FGTS dele, sobrou, se eu não me engano, 6 ou 5.800, e poderia ter feito num fluxo de 18 meses durante a obra para ele, mas eu fiz no fluxo de 18, mas na encash para ele. E ele comprou a ideia. E foi assim que ele fez, né, seu William? Foi assim que ele fez. O exemplo 4 também é de São José do Rio Preto. Cliente com 23 mil de sinal. Não sei se a Thay tá aí, mas é um cliente dela, um casal também. Thay atendeu, também muito bem aprovado. Podia ter guardado um pouquinho do sinal dele, para guardar para outras coisas. Mas ela me chamou na mesa e falou assim: o que a gente consegue fazer para esse cliente? Eu falei: qual que é a condição dele? A condição dele é RY aqui, ó, é isso aqui. Eu falei: o que você precisa, amigão, para você fechar hoje? O que você quer? Ah, eu não queria comprar com entrada. Eu não queria parcelar a entrada. Eu falei: mas o que você consegue fazer para a gente não parcelar a entrada? Então, a minha entrada está quase 27 mil. Eu tenho 23 mil. O que você consegue fazer para mim? Você consegue esses 23 mil para que dia? Eu falei assim: não, agora, imediato. Só mandar sair do banco, 36 horas, 48 horas, está na conta. Eu falei: vamos fazer o seguinte: se você assinar o contrato dentro do feirão, eu vou te dar os 3 mil de desconto se você fechar em 23. Era um cliente que eu podia ter parcelado, podia ter falado para ele: guarda um pouquinho do seu dinheiro, podia ter falado várias coisas com ele. Mas ele estava ali, me mostrando o que ele tinha, abrindo o jogo para mim. Ele não queria pagar a entrada. E os 3 mil de sinal, os 3 mil de desconto, eu já estava dando para quem tinha 3 mil de FGTS. Por que eu não poderia dar para um cara que estava tendo 23 mil de sinal? Então são as negociações. Uma negociação muito sadia. Porque, Tony, mas você deu 3 mil de desconto para ele fechar com 23 mil de sinal. Se eu parcelasse para ele na encash os 26 mil, eu ia perder muito mais que isso. Ia cair na hora e eu ia perder muito mais que isso. Então esse é o tipo de raciocínio. Tá? E o exemplo 5 é de Juiz de Fora, corretor versus cliente com sinal enviando proposta. Esse é um caso aí que foi também recente, esse caso, do cliente que aprovou X, tinha dinheiro para dar de sinal, 7 mil para dar de sinal. E aí eu não sei o que aconteceu, o corretor mandou ele guardar o sinal. Deu alguma diferença. Olha só, Adriano, deu uma diferença na aprovação do cara. E aí passou a precisar de sinal. E aí o corretor mandou proposta para o Rogério. Prova para mim esse cliente aqui, ó, passou um pouquinho. Antes não tinha passado, mas passou. Aí o Rogério falou assim: não, tá negado. Posso fazer não, para absoluto passa, tem que fazer em cash. Ah, não, em cash eles não fazem. Que é aquela historinha lá atrás. Aí o gerente dele falou assim: mas usa aí os 7 mil. Ah, não, agora eu mandei ele guardar. Ele não quer usar mais, não. E aí? Perco a venda? O que eu faço? Você perdeu a venda. Você, corretor, nesse momento, você perdeu sua venda. Por quê? Você não olhou para o lado da sua empresa. Você olhou para não perder o cliente. E acabou que não perdeu porque a gente fez o negócio acontecer. Mas era só falar que estava negado, tinha perdido a venda.
Entendeu, pessoal? O que eu estou trazendo aqui de exemplo para vocês? Que, às vezes, a entrada que a gente pensa que é um monstro criado na nossa cabeça. E muitas vezes essa entrada pode ser ruim por falta de leitura do processo, por falta de condução do processo. Acho que deu para vocês terem uma ideia muito boa aqui de como a gente pensa, de como a gente segue em algumas negociações, tá? E como a gente acredita que as coisas devem ser. Não é escrito em pedra, não tem que fazer do meu jeito, mas está aqui uma forma. Quem quiser absorver alguma coisa, coloca em prática. Quem não quiser, também descarta e continue fazendo do jeito que está fazendo, não tem problema. Mas são maneiras que a gente trabalha e testa. A gente testa. A gente testa, a gente põe na mesa para a gente ver se funciona. E na maioria das vezes funciona. Como eu disse, não vai vender para todo mundo. Mas em vários casos, eu podia ter trago os 18 exemplos, são coisas que a gente colocou na mesa e revertemos venda. Não só isso. Tem outras coisas também que a gente deixa para um outro momento. A falta de confiança é normal no começo. O que não pode é deixar o medo impedir sua evolução. Pedir ajuda não faz mal. Faz mal é fazer errado, repetir o erro e não aprender com o processo. Se vocês acham que estão fazendo errado, peçam ajuda. Não tem problema em errar. Tem problema em se manter errando. Então peçam ajuda ao gerente de vocês. Para o gerente é a mesma coisa. Se acha que está fazendo alguma coisa errada, chama a gente. Vamos ver o que a gente pode fazer. Beleza? E para terminar, evolução comercial não acontece quando a gente acerta tudo. Por isso que eu falo que esse processo não vai fazer você vender todos os clientes. Não vai. Acontece quando a gente para de repetir o mesmo erro e começa a ajustar a rota com consciência. Então, se daqui para frente vocês conseguirem analisar melhor o cliente antes da simulação, na simulação e botar em prática alguma coisa, vocês conseguem já ajustar muito bem a rota de vocês em relação à entrada que vocês vão pagar para o cliente de vocês. Beleza? É isso que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado aí e que possam absorver alguma coisa. Valeu! Pode falar? Fica à vontade. Muito boa. Acho que ele tem, Laurinha, que fazer mais vezes, viu? Ficou muito boa, Adriana, a live do Tony, né? Bem explicado, com prática, com exemplo real. Então a gente tem que colocar mais vezes o nome do Tony na live, Laura. Tem que trocar lá. Tem muita gente lá, vamos trocar, colocar mais o Tony. Porque só essa live aqui, deu aí mais ou menos 40 minutos de live. Foi um mundo de informações ali. Mas de tudo aqui. Se vocês que estão aqui assistindo a gente, tem aí 68 pessoas agora. Se vocês conseguirem colocar 1% do que o Tony falou hoje, no dia de hoje, você já tem resultado. 1%. Tem muita informação ali. Essa live vai estar sendo gravada, vai ser disponibilizada lá no YouTube para vocês. Assistam de novo em casa, põe no celular, assistam de novo, abre muito a cabeça de vocês. E parabéns, Tony. Arrebentou. E, para a gente celebrar essa live de hoje, vamos fazer um cara a cara hoje. O Tony que vai olhar todas as propostas. Eu não quero olhar nenhuma. Hoje é tudo com o Tony. Então, quem tiver proposta hoje, vai mandar aí para o seu gerente. O gerente mandar para a Andréia. E quem for o gerente imobiliário que estiver assistindo, manda para o Jimmy. Quem vai aprovar as propostas hoje vai ser o Tony. Até as 3 da tarde, para dar tempo de gerar o contrato hoje. Quem fizer pela Encash, o prêmio de 700 eu vou pagar 1.000. Quem fizer pela Encash hoje, o prêmio de 700 eu vou pagar 1.000. O Tony falou de carro, de moto, né? Hoje a gente vai olhar todos os clientes que tiverem carro e moto para dar na entrada do apartamento. Hoje ali meu cliente está tentando vender o carro dele, não consegue. Manda o carro aqui que o Tony vai avaliar. O Tony é muito bom de avaliação de carro. Vai avaliar o carro, moto, bicicleta, tudo que vocês tiverem hoje do cliente para poder dar como entrada, nós vamos avaliar junto com vocês. Então, ó, carro, em cash pagando 1.000, cara a cara, com proposta. Toda cidade tem um plano de ação. Olhem os planos de ações lá nas comissões, lá no link de cada empreendimento. Todo mundo tem plano de ação, todas as cidades têm ações de acordo com a equipe, com o produto, uma série de coisas.
Então, última semana do mês de abril, faltando aí aproximadamente... Quantas vendas tá faltando, Mário, para a gente bater a meta do mês? Faltam 128 vendas para a gente bater a meta. 128 vendas para a gente botar. Mas tem 20 que é de Uberlândia que não gera esse mês. 128 vendas para a gente bater a meta. Pessoal, vamos gerar contratos até sábado desse final de semana para o mês de abril, porque sexta-feira é feriado. Então, sexta não tem geração, porém sábado vai ter geração. Então a gente vai estender o mês para assinar até segunda-feira. É mais oportunidade de a gente bater a meta aí da sua equipe, da sua cidade e da empresa. Então, com plano de ação, condição, cara a cara, tudo que for fazer está sendo feito. Beijo no coração de cada um, boa semana, chama na taca. Tchau, obrigado. Tony, Rogério, eu queria sugerir uma coisa. A live do Tony, parte 2. Você parou aí, Tony, na entrada. Quarta-feira. Põe quarta-feira ele de novo. Mas eu acho que seria ideal, Tony, é sério, sem brincadeira, não é querendo te dar trabalho, não. Mas também a gente, em Uberaba, a gente não passou por isso. Mas aí em São José do Rio Preto, a gente vendeu muito em cash na mesa, sabe? A condução, agora a parte 2, vender a entrada e como conduzir para em cash sem o cliente sentir o susto, sem a gente ter que mostrar a condição nossa e frente à condição em cash. Como é que a gente já entrou direto na em cash, entendeu? Acho que lá foi uma escola, foi uma experiência muito boa. Eu acho que vale a pena, Tony, você fazer a parte 2, para a gente quebrar aquele obstáculo sabe, da gente, no automático, vender a nossa condição. Dividido 60 vezes de tanto. E a gente não falou disso, a gente deixou para vender pós-aprovado, já na condição da encash, na condição price. Então, assim, ali foi uma escola para todos nós, para mim, para a Maiara, para você, porque nós colocamos em prática ali sem ver. Sim, o que você acha? Vamos montar um negócio aí, a gente traz uma parte 2. Tá, trazer o Gabriel. Muito bom. Já vou alterar a agenda aqui, hein, Tony? Não é a próxima agora não. Eu te falo daqui a pouco. Tony, é para ficar quente, Tony. Para ficar quente, Tony. Eu preciso montar, ué. Para quarta não dá, não. Só explicar o seguinte. Achei excelente, Tony, as colocações. E a gente tem 3 formas de aprender, né? Lúdica, simulada ou realística. A realística é o que você traz sempre.